Sejam muito bem-vindos. Inscreva-se no canal, indique o vídeo para um amigo ou uma amiga e prestem muita atenção, porque tem advogado tributarista que apanha para entender o que eu vou explicar aqui agora. Sim, é bem complexo, tá? Então a minha tarefa aqui é bem árdua, mas ante a tantas questões que tenho recebido esses dias e nesse início de governo, eu preciso explicar como que funciona a alteração ou o aumento, né, ou a inclusão ou a criação de impostos. Então é o seguinte, o governo pode criar ou majorar impostos para pagar amanhã cedo. Pode isso? Sim ou não? Se sim ou não, como que isso te afeta? Como que é na prática? Governo novo, insegurança, receio, e eu atendo muitos clientes falando sobre medo no aumento ou na criação de impostos. E essa angústia é legítima, mas na prática, como funciona, né, o aumento ou a criação de novos impostos? Então vamos lá. A gente tem que ir lá na Constituição Federal, no artigo 150, e ver, avaliar as regras. Primeiro, a gente tem um período de 1 ano. Segundo, de 90 dias para a criação ou majoração de impostos. Majorar é aumentar a alíquota. A alíquota é o percentual que incide em determinado ponto, como por exemplo a sua renda. Tá? Esse período de 1 ano a 90 dias é para que o contribuinte possa se planejar, né, no que se concerne ao aumento de dinheiro que vai sair da sua vida particular e ele vai dar para o Estado. Né? A gente adora dar dinheiro para o Estado, né? A gente ama, nossa, é top ser brasileiro. Nesse ponto a gente é top, né? Tá bom. O que fala a lei, a Constituição Federal, melhor dizendo, né, na espécie? É proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos como e quando. No mesmo exercício financeiro, ou seja, no ano em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Perfeito? Isso nós estamos lendo o artigo 150 da Constituição. Tá? Então, entenda. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, 1 ano ou 90 dias. E a gente também tem que recorrer ao artigo 104 do Código Tributário Nacional. Então, está escrito lá, entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, exercício é ano, tá? Aquele em que ocorra sua publicação, os dispositivos de lei referente a impostos sobre patrimônio ou a renda. Perceberam as variáveis? Patrimônio ou renda. Que instituem ou majoram tais impostos. E aí a gente entra aqui em qual imposto. Até aqui está ótimo, né? 1 ano, 90 dias, mas começa a famigerada palhaçada do piniquim. E aí nós temos exceções a essas regras. Sempre tem exceção, né? Sempre a exceção é ruim para nós. Então, a própria Constituição Federal traz as exceções. Então, são exceções a essas anterioridades, ou seja, tanto para o prazo de 1 ano, quanto o nonagesimal, né, 90 dias, reafirmo, esses tributos que eu vou falar agora podem ser cobrados imediatamente. Anota aí, tá? Vamos lá. Imposto de importação, imposto de exportação, o IOF, que é sobre operações financeiras, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório. Esses para amanhã cedo já, é imediatamente, tá bom? Precisa ficar claro que no caso de empréstimo compulsório, ele só vale para a oportunidade que se implanta o tributo com finalidade de financiar guerra ou calamidade pública. Então, esses são os impostos que podem ser cobrados imediatamente. Agora, aumentando aí o rombo, mas que precisam respeitar aí, né, os 90 dias, tá bom? Podem ser cobrados no mesmo exercício, tem que respeitar só 90 dias, tá bom? Nós temos o IPI, CID combustíveis, né, relacionado aos combustíveis, CID, ICMS
e as contribuições sociais. Contribuições sociais e o que tem dentro de contribuições sociais. Fala para mim, médico, o que tem dentro? PIS, COFINS e a própria contribuição social, sendo 3 dos 5 impostos que o médico paga via sua pessoa jurídica mensalmente. Perfeito? O imposto de renda, o IPVA e o IPTU, Imposto de Renda, IPVA e IPTU, não podem ser exigidos no mesmo ano, mas não estão subjugados ao prazo de 90 dias. Ou seja, esse que eu falei há pouco. Significa dizer que, majorando esses 3 impostos dia 30 de dezembro, em 1º de janeiro, essa majoração já está valendo. No que tange o IPTU e o IPVA, tem uma malandragem aí. Então não se aumenta a alíquota em si, e sim o valor venal do imóvel ou o valor do veículo na tabela FIP, sendo conhecido esse esquema como aumento da base de cálculo, ou seja, eu aumento a base de cálculo que incide a alíquota, aí eu não aumento o imposto. Ah, legal, não é? A partir do momento que eu aplico a alíquota em um valor maior, evidentemente eu tenho mais imposto a pagar. Simples, tá? Então, o direito brasileiro, ele é pautado em princípios. Esse se chama princípio da anterioridade tributária. Em regra, ele serve para proteger o contribuinte. A gente acabou de ver que não tem muita serventia prática, lamentavelmente. O que eu tentei fazer aqui? Tentei explicar para vocês como que funciona o princípio da anterioridade tributária, algo que na faculdade de Direito a gente demora 2 anos para entender. Por quê? De todos os princípios brasileiros, do direito, do ordenamento jurídico brasileiro, esse é o que mais cabe exceção. Exatamente porque o Estado precisa facilitar os meios, as formas e a majoração da arrecadação. Beleza pura? Eu fico por aqui e vamos em frente.